O que tem para hoje? O que tem? Quem começa? Ainda estou chegando nessa segunda-feira, gente. Você tava fora fisicamente também? Não, fisicamente não, só é mais retomando, né? Pegando o tranco para retomada da semana, começar a rotina. Eu tenho dois temas. Aí eu Opa! fiquei assim, eu falei, cara, eu vou perceber o campo. Tem dois temas que estão vindo com muita força. Primeiro, porque eu tenho acessado muito as minhas sombras, né? Então, com isso, está sendo um movimento bem interessante. Então, sombra seria um tema da gente conversar, e também um outro, que é uma sombra que eu estou acessando, que é o julgamento. Esse movimento de julgar as situações, as pessoas, isso também foi uma coisa que eu falei, cara, isso está no meu campo, né? Aí eu falei, vou levar para a roda e vou ver o que que chega, como chega lá para as meninas, ou a sombra ou o julgamento. Boa. Como as duas coisas estão interligadas, o julgamento faz parte da maioria né, a raiz disso está sempre no lado oculto nosso, tem até uma conexão. É, o julgamento é uma sombra, então ou eu falaria da sombra em si, né, com a gente, aqui na roda, ou eu falaria da sombra propriamente dito, que é o julgamento. Fazendo essa ligação, eu acho mais interessante colocar a sombra na roda. O julgamento é uma das sombras, né? Sim, Talvez. é isso que eu estou Sim, sim. falando, né? De qualquer maneira, a gente estaria falando, né? Porque sombra é algo que a gente nunca vai deixar de ter enquanto a gente for dual. Não tem jeito, E sombra nada né? mais é do que algo que está inconsciente, É, né? Quando vem do nível da consciência, deixa de ser deixa de ser sombra, sombra. né? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser tanto coisas que a gente gosta de enxergar dentro da gente e coisas que a gente não gosta que estavam lá, né? Às vezes tem aspectos nossos que a gente, potências que a gente não vê, que estão na sombra também, né? Sim, mas, E aí, mas aí nesse caso não é sombra, né? Eu não vejo como sombra. A nossa potência que a gente não vê, só se a gente estiver agindo com a sombra. O contrário dessa potência, aí sim, entendeu? Mas não agir, como você, no meu entendimento, você tem uma potência e você não age, tá inerte nessa potência, isso não é sombra, a não ser que você traga uma atitude contrária a essa potência. Aí sim seria sombra, no meu entendimento. então isso é importante, né? O que que é sombra para você aqui? E aí foi interessante. Então, foi interessante que aí eu fui pegar Jung, que é a minha paixão, e ele fala que é aquilo que não desejamos ter. A sombra sempre é aquilo que nós não desejamos ser. E aí, no olhar da psicanálise, é o lado animalesco do sujeito, é o lado que o primitivo do ego, onde a gente traz para o inconsciente aquilo que a gente quer mascarar. Por isso que é tão difícil a gente querer acessar essa sombra, porque a gente tem que se haver com um lado escuro, obscuro, no qual a gente tem as nossas máscaras sociais e a gente não quer trazer à tona, entendeu? Então, é um processo dolorido, é um processo muito interessante, mas que uma vez feito, traz aí uma leveza, traz um entendimento e, principalmente, traz a consciência dessa potência que você está falando. Porque para ter a noção dessa consciência, para ter a consciência dessa potência, é preciso acessar, sim, o que nos bloqueia. E geralmente isso está ligado à nossa sombra, às nossas defesas, porque o julgamento é uma defesa, né? É uma defesa de não querer olhar para aquilo que carregamos. Aí a gente julga no outro uma atitude que a gente faz. Então está tudo realmente engendrado, né? Está tudo ligado. Pega ali.
Entendeu? Aí eu achei interessante. Eu acho que conversa com como eu chego também, porque eu estava aqui refletindo sobre a gente, quando a gente já consegue ouvir a própria voz interior, mas o quanto não é fácil sustentá-la, em função justamente do que pode vir de julgamento e seus efeitos. É o que eu estava aqui, é o que está aqui no meu processamento. Porque, né, é uma caminhada até a gente conseguir acessar essa voz interior. Ela não, né, ela não é fácil, ela tá sempre ali, né? É aquela voz que a gente que ela não vem, ela vem muito suave, ela não grita, ela se manifesta e a gente sabe que ela tá lá. Mas para poder ouvi-la, a gente precisa silenciar. Então chega. E aí, quando a gente consegue fazer esse movimento de ouvir, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que vai me fazer sentido para mim, mas ao mesmo tempo, seguir essa voz e confrontar percepções que podem não compreender ou não concordar ou não, né, ou de alguma forma ir contrária a ela, requer aí uma estrutura, né, uma estrutura de ego para poder suportar. Mas então eu estou trazendo a sombra. O que você traria para a roda? O que a Cris vai trazer? Só para a gente iniciar a nossa ciranda. Na verdade, o meu tema não bate nada com isso daí a princípio, né? Porque o meu também é bem filosófico, né? E eu tenho uns 15 dias, eu comecei a escrever sobre Fui ler um texto, né? E aí vieram um monte de perguntas, e eu tô lá anotando lá no meu caderno, fazendo umas digressões lá, e na verdade o que eu pensei foi sobre conceitos, né? Conceitos de algumas coisas que a gente usa e que e que me deixaram bem pensativa. E aí sou eu com meus botões mesmo, né? Acho que as minhas, né? Eu e o meu mundo interno. Ou eu e a minha, sei lá, às vezes minhas dificuldades com alguns conceitos. Que é felicidade e alegria. Um deles, por exemplo, né? Isso foi até tema, isso foi tema de uma consulta minha com um cliente, né? Bem recente, acho que foi sexta-feira, que a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? O que é ser feliz, o que é estar feliz, o que é ser feliz, o que é a alegria, essa manifestação, né? De fato, já que está tão ligado, você pode ser feliz o tempo inteiro, que é a grande proposta é que você seja feliz, né? Mas em algumas situações isso parece tão incompatível, né, de você estar, e aí entra com a questão da alegria, né? Que é a manifestação desse estado. E aí é por aí, né? Falei, vou levar ela Adorei. para roda, Adorei esse né? tema. Né? Que às vezes a gente não para, sabe, para pensar. Eu, na verdade, Manu, a ideia que eu tinha de sombra era a mesma que a gente estava, que a Gisele estava falando aí, que era das coisas que você não conhece sobre si mesmo, inclusive que pode ser uma coisa que te beneficie. Mas, né, o grande mestre aí foi Jung, ou existem outras formas de você ver as coisas, que também é bastante válido, né? Com certeza. De que é aquela parte sua que você não acessa. Sem esquecer que a sombra ela é o resultado da luz sobre um objeto. Também pode ser visto como isso.
Então, ela é diretamente o resultado da luz, né? Porque luz e sombra, elas não vivem independentemente. Elas são resultado, né? A sombra, né? Se a gente pensar em sombra em termo bem objetivo, é a luz que bate em cima do objeto que é opaco e o que, em algum lugar onde essa imagem pode ser refletida, digamos assim. Então, você tem a luz batendo sobre alguma coisa que é opaco, que está, né, na frente de uma outra coisa que também é densa, e o resultado disso é o que a gente chama de sombra, né, bem no aspecto físico, né. E quando a gente fala muito sobre a questão da sombra, às vezes a gente acha que é a coisa do mal, e obviamente a gente não quer ver porque nós somos hedonistas por princípio, ninguém está aqui para sofrer, né? Embora a gente sofra muito tempo, muitas vezes, muitos momentos, na verdade, isso daqui ainda continua sendo paraíso dentro do qual a gente veio para ser eternamente, né? Está na luz, está na boa, né? Esse é o princípio básico. Então, acessar algumas coisas dentro da gente que a gente não gosta, o que a gente aprendeu a não gostar, porque, na verdade, essa questão de gostar ou não gostar, ela é aprendida, né? Ela vem diretamente do nosso contato com essa realidade, pelo menos no meu modo de ver, é óbvio que a gente não vai querer ver isso, né? Sombra também está relacionada a todas aquelas coisas que nos dá medo, né? Aquela coisa que a gente não vê, que a gente imagina, que a gente joga, né? Toda a nossa imaginação. Nunca tem nada de bom numa sombra, né? Lugar escuro, você sempre pensa que vai ter um fantasma, não sei o quê, um bicho que vai te pegar nos teus sonhos, que você está no escuro, tem sempre algo correndo atrás de você, pelo menos nos meus, né? É sempre aquela angústia, né? O último sonho que eu tive com um lugar muito escuro, eu queria me jogar nele, e terminei, eu mesmo me acordei, que eu falei, eu não vou fazer isso não. Acorda, que esse sonho está muito ruim. Voltei. Aliás, eu voltei, não, eu estava gritando, chamei o Arthur e pedi ao Arthur para me acordar, né? Então, a questão da sombra também passa por esse medo que a gente tem. É um medo aprendido, eu acho, né? Desde a época das cavernas, sei lá, desde 1900, como é que é? A Alzira diz 1900 de catar coquinho. Nossa, assim, ela falou sábado. É tão longo que a gente não sabe, né? Então é por aí, Manu. Tá? Mas eu gosto bastante disso. Eu acho que, né? Então, vamos nós. Então, deixa eu ver. Para o seu tema, a ideia de felicidade que a gente, né? Qual que é a ideia de felicidade? Como que a gente olha para ela na nossa realidade cultural, social. A Manu traz a sombra como as partes que a gente não gosta de enxergar, que a gente resiste em enxergar dentro da gente, né? E eu trago o que é preciso para confiar na nossa voz interior. Como confiar na voz interior? Muito interessante esse na roda. É muito interessante esse negócio. Você eu de uma boa. Acho que dá um trio legal, né? Dá uma tríade legal aí, hein? Dá mesmo. Porque tudo interligado, tá tudo interligado. Tudo porque interligado. Sim. Até porque você acessando, né, essa confiança interior, você tem bem-estar e felicidade. Porque será? Acredito que sim, na minha visão, após você ter a coragem de se haver com uma sombra que seja, porque a gente não vai acessar todas porque são inúmeros, né, na minha visão, ao meu ver, mas existe sim um estado, aí o oposto de alegria é a tristeza. Né? A sombra traz tristeza, porque ela influencia nas relações, né? E a luz da tristeza é a alegria. E a felicidade opera na alegria, né? A felicidade ela não é uma emoção nem uma
ela é um estado do ser, né? E aí uma vez a gente até falou sobre ela aqui, porque a felicidade ela não é o destino, ela é um caminho, ela é o percurso que a gente faz. Então a gente vai sentindo a felicidade no decorrer desse processo, na minha visão, né? E para que isso ocorra de uma forma assim genuína, dentro do que você trouxe, Giza, que é essa confiança, né, na voz interior, isso para mim é um estado de felicidade. Eu acredito que você se conectar com aquilo que é tão puro seu, a ponto de confiar, para mim é um estado de felicidade. Só que eu não dissocio esse estado sem, primeiro, enxergar no processo. E aí não tem como você se enxergar no processo, atingir um estado de consciência do que você é, sem trazer para a luz a incerteza, mesmo que seja uma. Né? Eu posso dizer, eu vou citar alguns exemplos, aí eu tenho que trazer um pouco da minha experiência, que eu não posso falar do outro. Uma vez eu fui com a Cristi numa palestra, e assim, as meninas estavam super bem, a sala estava super cheia. Foi a primeira sombra que eu acessei. Porque quando eu saí de lá, eu olhei para a Cris, eu falei, caramba, já acabou? Olha o meu julgamento aí. Eu acessei várias sombras, mas a que para mim foi mais assim, profunda foi a sombra da arrogância. Porque mesmo que tenha sido uma manhã assim rápida, um contexto raso, na minha visão na época, estava lotado. As pessoas estavam interagindo. Isso já tem alguns anos. Aí eu olhei para a Cris e falei, Cris, o que você achou? E a Cris achou a mesma coisa. E aí, assim que ela falou, aí eu falei, Cris, mas ainda assim elas estão num prédio comercial, com a sala lotada, interagindo com pessoas, e o que nós, enquanto profissionais, estamos fazendo nesse aspecto? Plim, arrogância. Porque mesmo que eu e a Cris, a gente tenha uma profundidade de trazer o nosso olhar profissional, nós não estávamos operando e impactando tantas pessoas quanto aquelas pessoas que estavam com inúmeras outras numa sala, num prédio comercial. Por que eu estou trazendo isso? Foi muito impactante para mim? Foi. Porque eu me incomodei, mas ao mesmo tempo eu me vi nesse processo de como eu posso julgar algo que eu não estou fazendo. Aonde está o meu medo aí? E foi muito curioso, porque bom dia, Sol. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia! Fica com vontade aí para colocar a luz, a sombra, a felicidade, tudo na roda. Então, essa experiência trouxe para mim justamente esse olhar. E a partir dela, eu comecei a me observar em relação aos comportamentos que eu tenho com os outros, porque o outro é o maior instrumento para que a gente acesse essa sombra. Sozinho é mais difícil. E é no julgamento que a gente pode trazer essa questão para nós. Tá, eu estou julgando isso no outro, né? Mas o que eu tenho disso, né? E foi curioso, porque depois dessa experiência que eu tive com a Cristi, eu tive mais facilidade em fazer esses acessos. E confiar mais nessa questão do talento, porque a partir disso eu comecei a fazer live com vocês, eu comecei a fazer vídeo no Instagram, eu comecei a atender mais. Então, foi a partir de acessar essa arrogância, esse estado de consciência. E fora as outras sombras que eu acessei, que aqui a live vai ficar curta se eu for colocar. Mas é isso que é bonito do autoconhecimento, né? De estar nessa observação curiosa, né? De si mesma, assim. Porque no momento que você percebeu,
você não, ao invés de entrar num julgamento com você, que poderia te paralisar, você se perguntou: o que que isso está falando, né? O que que no momento em que eu tô aqui criticando a forma dessa pessoa estar aqui atuando, o que que isso está falando, né? E aí você voltou para você, né? É porque eu vejo que eu tenho potencial também. Olha o que que essa mulher está, né, fazendo. Ela está trazendo essa quantidade de pessoas, tocando essa quantidade de pessoas. E o que que eu estou fazendo, né? Então, nesse momento você parou para avaliar, né? Olhar para você e se perguntou, né? Ela tá lá, eu não tô. Aí eu lembrei de um TED Talk daquela autora que eu já trouxe, a Brené Brown, né? Que ela fala sobre vulnerabilidade. E ela fala justamente, né? Assim, ela falou: eu só vou ouvir crítica de quem tá na arena também, porque é muito fácil, né? Criticar não estando na arena, porque quem tá na arena tá se colocando à mercê, vamos dizer assim, da vulnerabilidade, né? Porque, e no momento em que a gente traz alguma coisa, que a gente olha a luz e a sombra, né? No momento que a gente traz luz para alguma coisa, as sombras todas vão estar lá. Ou seja, a gente está aqui trazendo luz para alguma coisa, a gente está focando aqui em alguma coisa. Quem está de fora vai ter uma percepção muito diferente, porque a gente está pegando um recorte, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que do que a gente está trazendo de recorte vai vir um monte de outras coisas. E não tá nem certo nem errado. São percepções que se complementam, né? Então, às vezes eu tá ali ouvindo a pessoa, eu posso pensar: nossa, tá meio raso isso que ela tá falando. Mas pode ser que para outra pessoa que tá ouvindo aquilo ali tá chegando de uma forma que eu não consigo nem imaginar. Por quê? Porque temos percepções diferentes, temos vivências diferentes, né? Assim como às vezes acontece de a gente, às vezes no atendimento a gente acha que, caraca, eu falei aqui, nossa, fez um clique aqui para mim nessa sessão, e a pessoa sai da sessão como se tivesse ido na padaria. E às vezes você, não é? E você às vezes se comprou Não pão. E às vezes, absorve nada. né? E às vezes você, como terapeuta, né, você tá ali, você fala: nossa, gente, não tô sentindo assim muito clique disso aqui. E a pessoa: meu Deus, que insight é esse que eu tive nessa sessão? Aí você fica assim: então tá, né? Então, né, como que as coisas vão tocar, vão chegar, é muito subjetivo, né? Então, quando a gente. E aí é como a Cristi sempre está trazendo, né? Quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente, né? Quando a gente está julgando no outro, é porque a gente não está vendo alguma coisa da gente. E aí eu vejo eu vejo muita beleza, Manu, no que você traz, né? Porque você tá perceber esse julgamento é perceber o que está pedindo a luz, né? Onde que está pedindo a luz em si. Então, por exemplo, eu já me peguei. Pode falar, fala, que eu já falei bastante. Não, essa atitude, esse comportamento de julgamento, ele cansa demais. E é curioso porque, mesmo que eu tenha tido essa visão de ter sido raso, ainda assim eu tive um dos maiores insights que eu precisava ter, porque eu me conectei com a minha sombra. Exato, porque... Não, termina. E é curioso porque foi a partir dessa conexão com a sombra ali nesse evento que eu comecei o processo. Eu já ando nesse processo de autoconhecimento já tem um tempinho, né? Enfim. Mas de acessar as sombras foi a partir desse evento que eu comecei a me perceber com esse olhar do que o outro está trazendo, de como eu estou fazendo essa leitura e o que essa leitura quer dizer sobre a minha pessoa, né? E olha que curioso, a gente trazendo também esse viés do julgamento. Sexta-feira eu fui levar a Maria no colégio
E aí no trânsito a gente vê muitas coisas absurdas, né? E aí eu comecei a falar, falei, Jesus, olha, olha. Aí quando eu parei, ela estava do meu lado, eu falei, minha filha, como que a gente não enche a nossa mochila com as coisas que a gente não concorda dos outros? Aí ela olhou para mim, ela falou, é mesmo, né, mamãe? Eu falei, imagina se eu começar a falar, começar a sentir, a vibrar sobre tudo que eu, no meu olhar, não concordo em relação à atitude alheia. À noite eu não vou aguentar levantar da cama. Porque o que eu estou trazendo para a minha vida, enquanto experiência, porque eu não dou conta da falta de educação do outro, eu não dou conta da falta de bom senso no trânsito do outro, porque é a minha visão. E eu faço isso também, eu também sou mal educada, eu também posso dar uma cortada no trânsito. Como eu estou, porque se eu estou jogando no outro, eu tenho tanto disso quanto o outro. Então, eu achei muito interessante, né? Isso é uma coisa que eu observei, que quando a gente começa a trazer para a luz a nossa sombra, ela fica mais evidente. A gente se percebe mais. E aí a gente libera também. Que aí eu acho que essa questão do confiar, né? Que você colocou também, porque a gente começa a nos dominando nessas questões, sabe? É muito curioso, é muito sutil, mas ao mesmo tempo libertador, porque a gente vai liberando. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, qual é o mantra que eu vou falar toda vez que, porque é aquela coisa de se reprogramar, né? Tá, eu vi alguma coisa que para mim, dentro da minha régua, não condiz com o que eu quero para minha vida. O que eu vou começar a colocar em mim como comando? Aceito sugestão. Eu tô achando que ela vai trazer alguma coisa. Também estava aqui na maior expectativa. Aqui não, eu estou no processo, Mas você estava falando, eu estava pensando em alguns, né? Então, Eu também. O que me veio foi, eu posso escolher. Essa é uma. Eu normalmente, Manu, com essa, como eu estou muito voltada a estabelecer dentro de mim de que o outro é apenas o meu espelho, a primeira coisa que eu vejo quando eu estou criticando alguém é, essa também sou eu. É a primeira coisa que eu falo. Eu também ajo assim. Aí isso já quebra entendeu, Cris? Não faz a reprogramação. Faz sim, Manu. Faz porque você começa a evitar de você estar apontando o dedo para o outro. Quando você diz assim, né, isso que está acontecendo aí, eu já fiz, né? Falou no passado, eu já fiz, né? Ou eu também faço, porque muitas vezes eu também faço. É exatamente por isso que eu estou vendo no outro. Tá? Eu estou lembrando a mim que, ó, é assim que as pessoas se sentem quando você faz. E aí, eu não me julgo. Eu acho que aí é a questão. Eu não bato em... Tá? Pois é, me veio uma aqui. E aí eu falo isso. Diferente. Também pode ser. E é exatamente, e essa é uma das coisas que eu falo para mim. E hoje eu deixo isso livre. Eu sempre falo isso. Eu deixo isso livre para ir embora. Eu não preciso. Eu sempre digo para mim, essa é uma realidade que eu não preciso mais. Eu já vi, eu não preciso mais. Muito obrigada, vai embora. Sempre falo isso. Eu sempre me despeço com respeito. Sabe? Eu sempre me despeço com respeito. Porque aí eu deixei de apontar o dedo para o outro e também não estou apontando para mim, não. Isso faz parte da vida. Mas eu estou me dando a liberdade de mudar. E eu mudo. E eu mudo. O que eu estou vendo. Isso traz para mim, isso me traz um estado de harmonia interna muito grande. Né? Nessa palestra, por exemplo, que a gente foi com a Manu, né? E a Manu fomos, eu olhei para lá e falei, gente, a pessoa está me ensinando como fazer. Né? Porque eu, de fato, de certeza, tá, apresentaria muito mais conteúdo com aquele ambiente que ela estava,
do que foi preciso. E estava todo mundo muito alegre lá, interagindo, não sei o quê, tá. É isso aí, né, Socorro? Eu também. Eu estou o tempo todo fazendo isso. O meu compromisso é exatamente esse. Porque o outro é meu espelho só. Né? Então, e eu também compreendo que se eu for num ambiente, tá, e eu começo a criticar tudo, eu vou ver todos os meus ambientes vão ser daquele jeito. Sim. Porque eu fiz a escolha por isso. Então, quando eu lembro, eu tenho escolhas de fazer diferente, tá? Eu me liberto disso porque isso já não é mais necessário, essa coisa toda, sabe? Porque aí você entra num segundo conceito, a realidade externa, ela é reflexo do que você tem. Então, se você só está vendo coisa errada, você só vai ver coisa errada, é isso que vai acontecer. Se eu estou no trânsito e eu só estou reclamando de todo mundo que está fazendo bobagem, eu só vou encontrar isso na frente. Por quê? Porque essa é a minha realidade. É ressonância. Então, né? Então, esses conceitos que são muito abstratos e que eu tenho um compromisso comigo de trazer, né, para a minha realidade, até mesmo para eu poder explicar isso para o cliente, né, como você sai de determinadas situações, né, o que é que você pode operar em você, quais são os instrumentos que você tem para você sair, né? Então começa comigo, eu preciso primeiro saber, né, eu passo, eu experimento, eu sei, eu compreendo e depois eu trabalho isso com alguém, né? E eu estou muito focada nisso, sabe? Estou muito focada. E, Manu, olha, não existe pessoa mais crítica do que eu. Acho que eu nunca encontrei ninguém assim. E essa questão do julgamento, ela é muito defensiva, né? Ela está ligada diretamente à sua sensação de vulnerabilidade. E aí, quando você começa a dizer, gente, eu não preciso estar assim, isso foi uma experiência de 1900 e antigamente, né? Que era necessária ali, mas hoje em dia não é. Isso é só um modo de se perceber a coisa. Você vai transformando isso. Né? Então, a crítica com relação... Só abrindo um parênteses, você tocou num ponto muito interessante, porque no passado eu tinha uma vergonha, a Giza, que foi minha psicóloga, ela me ajudou muito nesse processo, há muitos anos atrás, de aparecer. Então, qual era a minha defesa naquele lugar de julgamento? A pessoa estava na frente de uma multidão, dando uma palestra, coisa que na minha cabeça eu jamais faria. Porque é minha sombra. Eu tinha vergonha disso, eu tinha medo disso. Né? Então, qual foi a minha defesa? Como eu não iria agir daquela forma, eu critiquei. Né? Porque aquilo que o outro nos coloca, que nos mostra, né? Se a gente for buscar, é uma defesa nossa. É curioso, esse ponto que ela tocou foi bem interessante, porque o meu olhar de julgamento veio a partir do momento em que eu me conectei com a minha sombra, com a sombra do medo de aparecer. E ela estava fazendo justamente isso. É engraçado, né? Porque isso eu deixei alguns clientes muito bicudos comigo. Sei lá, uns 20 anos atrás, quando eu comecei, aliás, uns 25 anos ou 30 anos atrás, quando eu comecei a trazer isso para o consultório, que eu sempre dizia para o cliente assim, por trás do medo tem um desejo que você interpreta mal. Ai, meu Deus! Porque, na verdade, não era o medo, não é a questão de eu ver o outro e dizer eu tenho medo de fazer isso, é eu quero muito que me vejam. Justamente. A questão toda é essa, eu quero muito estar ali, eu quero muito passar por essa experiência. Mas eu não tenho essa coragem, eu não confio. Então, né? Conforme você vai percebendo qual é o processo exatamente, não é que você tem vergonha, você não tem vergonha nenhuma daquilo. Né? Você, na verdade, deseja extremamente estar ali. Você, inclusive, ver que, né, assim, pensa e eu sei fazer até melhor. Mas não faz, né? Mas não faz. Aliás, não fazia. Sim, porque na verdade, né, qual é a interpretação errada do desejo, né? Isso está errado, né? Então, o medo vem para te
te tirar de sair tudo, né? Dessa dor que provavelmente você viveu em algum momento, né? Que ficou lá como um carimbinho que não é mais necessário no atual. Então, eu quando comecei a fazer isso, né? Quando eu comecei a ver o que o outro fazia, não como, né? Ai, caramba e tal, não sei o quê. Era, gente, como eu gostaria que fosse eu. Como eu gosto de fazer isso. Não, eu quero que me vejam mesmo, eu quero que olhem para mim. Quando eu comecei a entrar em contato com essa necessidade, isso se diluiu, inclusive. Um dos motivos pelos quais eu falo em alguns ambientes, né, que antigamente eu não falava nada, né, agora até me expresso, né, e me expresso até muito bem, né, bem fluídica, exatamente por isso, né, porque eu comecei a aceitar que, na verdade, isso era o que eu queria, né, o que eu queria lá forte, eu queria que olhasse para mim mesmo, né, que me aprovasse, que me aceitasse, que dissesse que está tudo bem, nossa, que maravilha, eu vou bater palma. E aí saiu desse patamar, né? Oh, isso é maravilhoso, eu vivo em função disso, para chegar mais no terra e é isso. Aí eu ainda estou no processo. Exatamente. Eu passei a ficar feliz quando eu vejo, quando eu percebo que eu tô com inveja de alguém. Por quê? Quando eu percebo que eu tô com inveja de alguém, eu já logo, peraí, mas o que que eu tô querendo, né? O que eu tô querendo dessa pessoa que tá trazendo aí alguma coisa? O que eu tô querendo que eu acho que eu não tenho, Isso aí. né? Então, aí isso me faz olhar para mim e onde é que está a minha potência para eu conseguir isso? Porque então eu realizo que eu quero isso. Eu quero um holofote, eu quero, sei lá, eu quero estar peituda, eu quero estar. O que eu quero, né? Então, o que eu preciso então para fazer isso? Onde é que está a minha potência para isso, né? Então, eu acho que é muito rico e eu vejo quanto que as pessoas. Ih, vocês estão me ouvindo? Tá. A Manu deu uma travada. Eu tô. Ah, A Manu está cumprimentando alguém que eu também não vi. Tá. Sim. não, Continua que eu quero estar ouvindo. A Nossa. Manu desconectou. Daqui a pouco ela acabou de desconectar aqui. Mas é isso, né? Assim, que a inveja é uma emoção que as pessoas tendem a colocar debaixo do tapete. Sim. Eu senti inveja. Sente. Não, meu Deus, né? Depois que ela passou a ser pecado capital. Né? Mas tudo toda emoção ela é uma sinalizadora de alguma coisa, né? E então eu perceber que eu tô sentindo inveja, opa, o que está falando, né? O que eu tô querendo então? O que eu tô vendo no outro que eu tô achando tão incrível e que eu quero para mim como se eu não tivesse. Mas não, eu tenho. Mas eu tenho. Exatamente. Né? Eu tenho. Eu sou abundante, né? Então, o que eu preciso para que isso possa vir para fora, possa vir para a luz, né? O que é socorro? Perfeito. Graça, você tá no ar essa hora, tô até me sentindo privilegiada. Que Graça trabalha até muito tarde, então ela dorme muito tarde, né? Então, geralmente, essa hora, ela ainda está começando a se preparar no sonho para poder ir trabalhar, por isso que eu estou mexendo com ela. Ah, Manu, está com problema de conexão, pelo visto. Não, tudo bem, Manu. Pois é, eu não sei se você ainda vai dormir, né? Ou se você está acordando, mas seja lá o que for, seja bem-vinda. A Manu está dizendo aqui, não sei se você viu que a Manu está com problema. Não. Ela está com problema no celular dela, o celular dela está dando encrenca, ela está usando uma linha auxiliar que ela tem, e ela está... né? E ela até deixou alguma coisa aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver, peraí, deixa eu ver se eu consigo acessar.
Ah, você não está acordada, então você está dormindo ainda. Ainda não foi dormir. Ah, não, Ah, peraí, essa, deixa eu... mas essa mensagem que ela mandou aqui é mais antiga, Cris. Ih, travou a Cris também. Eita, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir ou travou para vocês também? Oi. Oi. Não, eu estava te ouvindo. A Manu disse que a frase de encerramento dela é eu opto por fazer diferente. Ok. E você, Cris, tem frase de encerramento? Acho que eu não tenho, não, mas deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma coisa que eu já falei aí, que eu sempre estou falando, né? E o outro, né? E o outro é sempre o nosso espelho, para a gente nunca esquecer disso. Né? Que a Uhum. gente está o tempo todo conversando com a gente. E essa questão aí da voz interna, porque na verdade a gente está 100% das vezes, em 100% dos dias, em todos os momentos da nossa existência, enquanto é, pessoas, né, participando desse mundo dentro, conectada com a gente mesmo. A gente não fala com outra pessoa a não ser a gente mesma. O grande problema é que a gente fala com a gente e fala com o mundo inteiro, né? Então a gente está conectado numa rede que tem bilhões de pessoas, sei lá quantas pessoas, quantas milhões de pessoas, sei lá, bilhões de pessoas são. E aí se torna muito difícil, né? Quando a gente de fazer aquilo, que é um treinamento, a gente ouvir nossa voz interna é um treinamento, né? É um treinamento que a gente faz todo dia. Eu, antes de dormir, eu sempre falo isso para mim. E eu falo isso para mim várias vezes ao dia. Tá? Eu me alerto, né? Eu me conecto comigo. Eu me conecto comigo. Eu falo isso várias vezes durante o dia, muitas vezes. Às vezes eu tô cozinhando e eu falo, me conecto comigo. Eu me conecto comigo, sabe? Às vezes, antes de atender, né, eu tiro assim, alguns segundos, né, porque eu estou conectado, eu só quero ter consciência de que isso está acontecendo. Né? E aí eu trago, porque às vezes eu estou cansada, às vezes, o que acontece na vida de qualquer terapeuta, né? E você está num monte de situação, e eu preciso que essa parte minha que é imaterial assuma o controle, né? Se a gente pudesse ter essa conexão 100%, ter consciência dela seria bem melhor. Mas eu, várias vezes ao dia, e antes de dormir, eu sempre falo isso. Né? A minha Eu trago a minha frase, consciência de mim. a minha frase é: eu pertenço assim como você, Ai, que delícia, verdade. né? Muito delicioso. Muito bom. Uau, a gente viajou aqui, fez uma volta, né? Foi para dentro, para fora, para cima, para baixo e chegamos até aqui. Chegamos mesmo. Meninas, um beijo para Obrigada, você. gente, pela Socorro, presença. bom treino, né? Graça, bom início de semana para você, bom trabalho, Gisele, querida. A gente vai se falando ainda Sim, pelo Zap, né? sim. Até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Até Uma ótimo boa início semana de para semana. todos, né? Isso. Um grande beijo para você, querida. Beijo. Tchau.